Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada e concentrada em estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Então nós analisamos algumas propriedades relacionadas ao grau analisamos a propriedade relacionada ao grau de arbitrariedade funcional, algébrica e, portanto, matemática da função de onda quântica. Agora conheceremos anotaremos aqui outras propriedades da função de onda quântica. Então, nós temos aqui como outra propriedade, é de que a função de onda psi de x, y, z e t é uma função do tipo single valued. É uma função do tipo single valued. Nos livros, nós encontramos assim a função de onda como uma função, como uma single valued function, não é? Uma single valued function. Single valued function. Uma espécie assim, uma tradução livre e mal elaborada, devido ao meu reduzidíssimo, tendendo a zero, conhecimento sobre língua inglesa. De todo modo, aqui nós podemos traduzir rapidamente como função de valor único. Função de valor único, aproximadamente, considerando meu desconhecimento total sobre a língua inglesa. Então, aqui nós podemos entender da seguinte forma, que dado um ponto, vamos considerar aqui x, um sistema de coordenadas x, y, z e t, e aqui um parâmetro de evolução temporal t. Então, para cada ponto aqui, vetor posição, nós temos um ponto, esse vetor posição depende do parâmetro de evolução temporal t, i versor x de t, mais j versor y de t, mais k versor z de t, e aqui é um ponto P qualquer, x, y e z, e nós temos o parâmetro de evolução temporal, parâmetro de evolução temporal, ou seja, o tempo, no contexto da relatividade de Galileu. Muito bem. Então, se nós considerarmos um ponto qualquer, se nós considerarmos, vamos admitir assim, considerando
ponto do domínio da função psi de x, y, z e t, então esse ponto é x, y, z e t, considerando um ponto do domínio, nós temos associado a esse ponto do domínio da função psi de x de x, y, z e t, nós temos um único valor para a função psi de x, y, z e t. Então, como podemos também mostrar isso? Mais uma vez, então, dado um ponto qualquer no espaço de 3 dimensões e esse ponto associado a um instante de tempo t, então esse ponto do domínio da função de onda psi, ponto x, y, z e t, esse ponto estará relacionado e associado a um único e exclusivo valor para a função psi de x, y, z e t. Então, como nós poderíamos escrever assim, em outras palavras, assim, psi de x1, y1, z1 e t1 é necessariamente diferente de psi de x2, y2, z2 e t2. Então, se o ponto é diferente em qualquer um dos termos, tanto das coordenadas espaciais x, y, z, quanto do parâmetro de evolução temporal t, caso haja qualquer diferença, qualquer que seja a diferença, nas coordenadas que definem esse ponto, tanto no contexto do espaço euclidiano de 3 dimensões, quanto no parâmetro de evolução temporal t, então nós teremos uma função de onda diferente. Então, psi de x1, y1, z1, t1 é diferente de psi de x2, y2, z2, t2, ou seja, não existem dois pontos no domínio da função psi associados e que geram e que estão vinculados a um único valor na imagem da função psi. Então, isso indica uma função de valor único, uma single valued function. Muito bem, essa é uma observação, uma importante e relevante propriedade da função de onda quântica. E por qual motivo, por qual motivo essa função de onda quântica é uma função de valor único? Por qual motivo ela deve ser uma função de valor único? O motivo está associado, e aqui nós vamos separar para associar aqui como vamos escrever, é que a função de onda quântica psi é do tipo single valued function para assegurar os aspectos estatísticos relacionados à partícula quântica. Então, uma vez que psi complexo conjugado multiplicado por psi
é igual à densidade de probabilidade relativa à distribuição da partícula quântica no espaço. Então, em um espaço euclidiano de 3 dimensões, por exemplo, então é necessário que essa função de onda respeite e atenda aos requisitos intrínsecos a uma função de probabilidade, a uma função densidade de probabilidade, a uma função que trata e que descreve o comportamento e os aspectos, as características estatísticas, né, e probabilísticas da partícula quântica. Então esse é o principal motivo, né, o mais importante e relevante motivo pelo qual essa função deve ser do tipo single value differential. Então vamos encerrá-la neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.